Notícias no Girassol Jornal, segunda-feira. Acidentes de viação, estradas do país continuam letais. Mais de 20 pessoas perderam a vida nas últimas 72 horas. Transferências sociais monetárias, segunda fase do programa Coenda, foi lançada no BIE. Serão beneficiadas cerca de 425 mil famílias. Foco na empregabilidade juvenil. Projeto Crescer foi lançado e conta com financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento e União Europeia. Conferência em Luanda, destacado o papel da diplomacia angolana na consolidação da independência nacional. Nigéria lança maior campanha de vacinação contra diversas doenças. 109 milhões de crianças serão imunizadas. Girassol Jornal, segunda-feira, 6 de outubro. Vamos informar. Bem-vindos. Boa noite. Mais de 20 pessoas perderam a vida nas estradas do país durante as últimas 72 horas. É o que indica o balanço da Direção Nacional de Aviação e Trânsito. Já o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registrou um total de 35 ocorrências que resultaram igualmente no registro de vítimas mortais. A sinistralidade rodoviária, apesar de já ser tida como a segunda maior causa de morte no país, neste fim de semana, registrou uma redução dos números de vítimas mortais se comparado com o anterior. Números deste final de semana deixam-nos aliviados por conta da redução do número de acidentes. Menos 10, saímos de 86 para 76. Também menos mortes, não é? Tivemos uma redução na ordem dos 13, 23, 21 mortes, redução. Tivemos 13 mortos e tivemos um ligeiro aumento no número de feridos. Saímos de 97 para 98. Estes números de feridos acabam sempre sendo uma preocupação porque, infelizmente, grande parte deles evoluem para as mortes. O subinspetor destacou ainda que foram aplicadas mais de 2.000 multas, em que ressaltam à vista a condução em estado de embriaguez e a não utilização do cinto de segurança. Isto é resultante da incidência que já está na fiscalização e queremos acreditar que por conta disto também tenhamos estes números reduzidos. As infrações mais registradas continuam a ser a paragem em locais impróprios, a não utilização do cinto de segurança e a condução em estado de embriaguez. Se para garantir vidas, para garantir a segurança rodoviária, temos que reprimir e temos mesmo que aplicar estas multas, então vamos aplicar as multas. E o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registrou no mesmo período 35 ocorrências, dentre elas a de um cidadão angolano encontrado num terreno abandonado no município do Quilamba-Quiache. 35 ocorrências resultaram em 10 vítimas, portanto 9 vítimas feridas, uma mortal por presumível suicídio por enforcamento. Mas também queremos dizer, ainda assim nós tivemos um final de semana regular, porquanto nós registramos um total de 10 casos de incêndios e estes 10 casos de incêndios tiveram lugar no município da Maianga, que registrou 2 casos, Rangel, Kazenga, Cacoaco, Viana e Quilamba, cada um caso, e 2 casos para Talatona e finalmente nós tivemos no município das Ingombotas com um caso. As presumíveis causas é apontado fogo posto com 4 casos, negligência e curto-circuito com 3 casos cada. Os setores afetados: ambiente com 3 casos, habitação igual número, energia e transporte cada um caso e comércio registrou 2 casos. Dissemos que tivemos o avistamento de um cadáver, aqui tratando-se de um cidadão que aparenta ter 38 anos, que foi encontrado num terreno baldio no município do Quilamba-Quiache. Durante estas 72 horas, o responsável adiantou ainda que se registrou uma iminência de afogamento no município de Cacoaco. Portanto, estava em iminência de afogamento.
prontamente os bombeiros foram chamados, porque aquela é uma praia vigiada, e fizeram o salvamento daquela menor. Por outro lado, o porta-voz disse existir 500 nadadores e salvadores distribuídos nas praias em Luanda. Agora que fez a abertura das praias, houve um contingente de efetivos, estamos aqui a dizer mais de 500 efetivos, colocado à disposição para dar resposta naquilo que são os asseguramentos, o patrulhamento nas praias da nossa capital, Luanda. Este é o balanço das últimas 72 horas dos órgãos que fazem parte do Ministério do Interior. E ainda no fim de semana, 5 pessoas morreram no Hospital Geral dos Cajueiros, aqui em Luanda. Do total das mortes, 2 foram causadas por acidente vascular cerebral. Já no Hospital dos Queimados, também na capital do país, o balanço aponta para o internamento de 7 crianças, das quais uma de apenas 1 ano de vida. O menor de apenas 1 ano de vida deu entrada no Hospital Neves Bendinha no último domingo, vítima de queimadura por água de feijão, e o seu estado clínico inspira cuidados. Dalva Figueiredo, médica interna de cirurgia plástica, disse igualmente que casos dessa natureza são frequentes e apela aos pais encarregados de educação a redobrarem os cuidados com os menores. Veio por acidente doméstico, caiu-lhe a panela de água de feijão e a criança tem 36,6% de superfície corporal queimada. Teve atingimento do rosto, o tronco todo e os membros. É uma criança grave, com critério de UCI e inspira muitos cuidados. Temos visto ultimamente que o número de crianças queimadas aumentou bastante este ano. E estamos a receber até crianças com 4 meses, 8 meses, que ainda nem andam, nem gatinham e com queimaduras por água quente, por comida quente. Então o conselho é redobrar os cuidados com as nossas crianças dentro de casa. A médica interna de cirurgia plástica avança a estatística dos pacientes atendidos durante o fim de semana. Tivemos um total de 56 casos, sendo 38 crianças e 18 adultos. Tivemos 3 internamentos, sendo 7 crianças e 6 adultos. Como predomínio, acidente doméstico, 43 casos, e o agente lesivo tivemos o líquido fervente com 41 casos. Já no Hospital Geral dos Cajueiros foram atendidos um total de 2.477 pacientes. Desse número, segundo o diretor clínico Tomás Fernando, 5 pacientes foram a óbito. Internamos um total de 245 doentes, tivemos um total de 86 partos normais e também transferimos um total de 45 doentes para outras unidades. Nós recebemos 32 pacientes vindos dos outros, da periferia do hospital. E, de uma forma geral, continuamos a patologias mais frequentes continuam a ser as malárias, as doenças respiratórias agudas, também continuam a ser os acidentes de viação, que são os casos que mais transferimos. E também alguns casos da maternidade com gestantes em trabalho de partos difíceis que transferimos para o hospital, para a maternidade Lucrécia Paim. Tivemos um total de 5 óbitos no fim de semana, 2 óbitos por acidente vascular cerebral, AVC, tivemos 2 óbitos também por malária e 1 óbito por insuficiência respiratória causada por outra patologia, ou por tuberculose, nessa patologia de base. O Hospital Geral dos Cajueiros está localizado no município do Kazenga. O programa de telemedicina tem garantido resultados nos serviços de obstetrícia e cardiologia a nível da província da Lunda Sul, através da interação e com o suporte de especialistas de unidades de referência. Entretanto, o ainda difícil acesso à internet em algumas zonas daquela região do país é apontado como um dos obstáculos que compromete a expansão do projeto.
Implementado na província leste do país há 5 anos, o programa de telemedicina tem permitido dar resposta aos casos complexos do Fórum Gineco-Obstétrico e Cardiológico. Porém, o diretor da Saúde, Viegas de Almeida, sublinha a dificuldade de internet como uma das limitações para o funcionamento integrado deste programa. Para aquelas especialidades que nós não temos a nível da província, a telemedicina tem sido um grande suporte no diagnóstico e tratamento dos nossos pacientes. De cardiologia, estamos a falar também daquelas situações de maxilofacial em que a clínica do Prenda tem sido bastante útil. Estamos a falar de casos de obstetrícia, que temos muitas vezes que recorrer a alguma consulta com os especialistas a nível da capital e temos tido resultados satisfatórios quanto a isso. Temos muitas limitações com a internet, sobretudo nos municípios do Muconda, do Dala e do Cacolo, fator que faz com que haja limitações no funcionamento integrado desse equipamento. Um sistema que tem como parceiro tecnológico a Infrasat. O PCA da instituição, Diogo de Carvalho, explica como tem funcionado. Essas soluções têm que ter soluções de internet próprias. E a Infrasat, como é comunicações por satélite, tem cobertura em todo o país. Vamos poder dar serviços direcionados para a telemedicina. Ou seja, ele não vai partilhar a internet que é utilizada no município ou na comuna ou na província. Vai ter um sistema próprio que nós chamamos VSAT, que é a comunicação por satélite, para poder dar esse serviço com fiabilidade. O PCA da Infrasat, Diogo de Carvalho, falava à margem do workshop do lançamento do Programa Nacional de Telemedicina e Ensino à Distância, que reuniu gestores de várias unidades hospitalares de Angola, do Ruanda e de Portugal. Na ocasião, o coordenador nacional e gestor técnico de formação do Ministério da Saúde, Job Monteiro, esclareceu que o programa formativo registrou avanço satisfatório. Já dependem do projeto 11.075 profissionais, dos quais cerca de 4.000 profissionais já são formados a nível de ensino à distância, sobretudo aqueles que estão na especialidade de enfermagem. O que pretendemos é alargar do ponto de vista de formação para mais profissionais, fazendo com que descongestionemos Luanda como polo de formação, mas que tenhamos formação a nível de todo o país. Por sua vez, a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, lembrou que as lições deixadas pela Covid-19 reforçam a importância da inovação tecnológica como instrumento indispensável para garantir cuidados de saúde e assistência às populações. Neste quadro, o forte investimento em infraestruturas com equipamentos de alta tecnologia e a formação especializada de recursos humanos em curso no nosso país constitui um esforço que encontra neste projeto de telemedicina e ensino à distância uma oportunidade decisiva para colmatar barreiras existentes, potenciar recursos disponíveis, promover uma rede de cuidados mais integrada, com profissionais de saúde com mais competência e capazes de dar resposta às necessidades das comunidades. Temos consciência de que ainda há pacientes que, pela ausência de serviços especializados nas suas localidades, são obrigados a deslocar-se para outras províncias à procura de cuidados de saúde, enfrentando custos econômicos elevados, situação que agrava a sua condição financeira e também emocional. Esta é a realidade que estamos determinados a transformar. Desde 2006 que o programa de telemedicina tem sido implementado de forma gradual no nosso país. Projeto Crescer, iniciativa focada na empregabilidade juvenil. Em destaque. Para ver mais à frente, cerca de 425 mil famílias na província do Bié vão beneficiar de transferências sociais monetárias, diretas de renda e ações de inclusão produtiva focadas no empoderamento económico das famílias. O Governo prevê desenvolver a ação no âmbito do Cuenda, cuja segunda fase foi lançada nesta segunda-feira no município do Andulo.
Ao todo serão beneficiadas mais de 1.500.000 famílias. O momento é de felicidade para as famílias na aldeia de Betatela, município do Andulo. Das mais de 1.600.000 que se pretende ultrapassar, 425.000 famílias já começaram a ser contempladas nesta segunda-feira. São 425 famílias, sim, que vão receber, que compõem esta comunidade de Betatela, vão receber um total de 66.000 kwanzas, correspondente a um semestre, o que vai por fazer um total acumulado de 28.050.000 kwanzas. Mais do que apoiar as famílias, o programa reforça o vínculo entre as comunidades e as organizações sociais, tal como refere Maria do Rosário Bragança, Ministra de Estado para a Ação Social. Com o programa Kwenda reforçou-se o vínculo entre as comunidades e os serviços sociais, merecendo destaque o papel relevante dos agentes de desenvolvimento comunitário e sanitário, os ADECOS, como dinamizadores do processo de transformação local. Identificaram certas fragilidades, tais como a ausência de dados centralizados e as dificuldades logísticas em alcançar as comunidades mais remotas. O foco agora é melhorar o que se fez no passado e que vai depender da disciplina das pessoas nas comunidades, tendo em destaque a malnutrição. O Kwenda, para funcionar, depende da dedicação, do empenho e da disciplina das pessoas que estão mesmo nas próprias aldeias. Nós temos preocupações com a nutrição e as crianças. O Kwenda 2 vai trabalhar muito o tema da nutrição. Aos munícipes foi também alertado que o programa que visa atender as famílias vulneráveis em zonas rurais deve ser encarado como potencializador do capital humano. Permitam mais uma vez destacar que o programa Kwenda não é uma mera medida assistencialista. Quer dizer, não é uma esmola. É, acima de tudo, um forte potencializador do capital humano para o constante crescimento da sua capacidade de enfrentar desafios, de vencê-los e sair deles ainda mais forte. Isto é, ser resiliente para os próximos desafios, sempre com a visão da melhoria da qualidade de vida, da inclusão e da justiça social. Com este financiamento, a economia das famílias e a produtividade agrícola poderão registrar dias melhores. Como vocês podem ver, os beneficiários estão eufóricos em voltarem a receber os benefícios, na medida em que o Kwenda ajudou essas famílias a melhorarem significativamente a sua condição social, produtiva e económica. Está lançada a segunda fase do programa Kwenda, o programa que visa ajudar as famílias com vulnerabilidade. Para esta segunda fase são 400 milhões de dólares do Banco Mundial e 120 dólares do Tesouro Nacional. Esta segunda fase está muito mais voltada para pessoas com albinismo, deficiências físicas, idosos e excluídos na sociedade. Com imagens de Song Magalhães, Ernesto Jaime, a partir do Andulo, província do Bié. Foi lançada a segunda fase do projeto Kwenda e o Ministério do Planeamento procedeu nesta segunda-feira ao lançamento oficial do projeto Crescer, uma iniciativa multissetorial do governo de Angola financiada pelo Banco Africano de Desenvolvimento e pela União Europeia. O projeto está dividido em 4 componentes e foi definido com o intuito de promover a empregabilidade juvenil e o empreendedorismo para a diversificação da economia. Promover a empregabilidade dos jovens e o empreendedorismo nos setores da agricultura e dos transportes, contribuir para a diversificação econômica e para a redução da pobreza é o objetivo do projeto Crescer, que acabou de ser lançado pelo governo de Angola, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento e pela União Europeia. Na abertura do evento, o ministro do Planeamento ressaltou a importância deste projeto e do seu financiamento global. Priorizando o empreendedorismo, a expansão da atividade das micro, pequenas e médias empresas, bem como das startups, sobretudo nos setores da agricultura, dos transportes, energias renováveis e da aquicultura.
Com um financiamento total de 124,6 milhões de dólares americanos, o projeto visa alcançar metas que, apesar de ambiciosas, consideramos-nos alcançáveis, das quais destacamos: geração de cerca de 37 mil postos de trabalho diretos, formação de 97 mil jovens em competências digitais, reforço da capacidade de 40 organizações de apoio às empresas e injeção de até 15 milhões de dólares para o financiamento de médias, pequenas empresas e startups. Rosário Bento Paz falou que a União Europeia neste projeto tem um cofinanciamento, ou seja, uma doação, e vai atuar na área do corredor do Lobito. O total do nosso cofinanciamento faz parte de um outro projeto da União Europeia com as autoridades angolanas que se chama Prospera, que é exatamente de formação profissional nas áreas a desenvolver no corredor do Lobito ou do desenvolvimento económico do Lobito, ou seja, energias renováveis, agricultura em particular e também na área de digitalização. O dinheiro da União Europeia é doação, não é empréstimo. O diretor executivo do BAD falou que os projetos desenvolvidos em Angola têm sido sólidos e sem constrangimentos, apesar do baixo crescimento econômico do país. Como sabe, Angola é a segunda economia da região, então projetos são rentáveis do BAD, naturalmente, e a nossa presença aqui é sólida e conseguimos, o banco como instituição consegue fazer os seus trabalhos e tenta rentabilidade ao lado do beneficiário de Angola e também estamos a ver no terreno aspectos que estão a mudar. É preciso ser otimista. O projeto, do nome diz só, é crescer. Esta é a melhor via para o futuro. Apostar nos jovens, apostar na empregabilidade e tornar os jovens mais competentes para eles próprios resolverem seus problemas. A taxa de desemprego em Angola ronda os 52%. O projeto Crescer vem com o intuito de reverter este quadro, segundo o coordenador do projeto. O projeto Crescer, à semelhança de outras iniciativas que os vários departamentos ministeriais implementam com a ajuda dos parceiros de desenvolvimento, Banco Mundial, BAD e outros, tem por objetivo principal promover a empregabilidade juvenil. A diferença é que essas iniciativas congregam todos os principais parceiros. Parceiro de desenvolvimento, portanto, o rigor com que se usa os recursos financeiros, os apoios que essas instituições trazem é outro. Depois também porque fazemos tudo com os próprios beneficiários, né, os jovens nesse caso. E a nossa ideia, o propósito do projeto é, no fundo, catapultar instituições que já existem. O INAPEM, o INEFOP, porque essas instituições já trabalham e, através dos seus trabalhos, já ajudam a geração de emprego. A ideia é dar-lhes uma maior abrangência para que a geração de emprego seja mais visível. O projeto Crescer será implementado em 11 províncias do leste de Angola, nomeadamente Bié, Benguela, Luanda, Cabinda, Kwanza Sul, Huila, Huambo, Malange, Mochico e Mochico Leste e a província do Icolo e Bengo. E teve início nesta segunda-feira, decorre até o dia 12 do corrente mês da Semana Mundial do Investidor 2025. O evento está focado na promoção da cultura do investimento entre agentes económicos, estudantes e sociedade civil. Este ano, a Semana do Investidor realiza-se pelo 9º ano consecutivo em mais de 130 países. Durante a abertura do certame, que decorreu em Luanda, o administrador da Comissão de Mercado de Capitais, Vasco Januário, disse que o evento tem como objetivo promover a cultura do investimento entre os agentes econômicos, estudantes e a sociedade civil. É preciso que os investidores, quando atuam ao nível dos mercados financeiros, tenham a devida proteção, de modo que possam então confiar quando aplicam as suas poupanças ao nível dos mercados financeiros. Então é nessa semana que tem o foco na educação financeira dos investidores e também na questão da proteção dos investidores. A Semana do Investidor acontece sob o lema Tecnologia e Finanças Digitais
inteligência artificial e prevenção de fraudes e burlas. Vasco Januário chama a atenção do mau uso das tecnologias e da necessidade de elevar os níveis de educação financeira. Muitos indivíduos podem cair em burlas e fraudes por via da tecnologia. Ela traz oportunidades, mas é preciso que essa oportunidade seja acompanhada com um elevado nível de educação financeira. No entanto, o secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugênio da Silva, disse que é necessário que os jovens nas instituições se tornem consumidores conscientes dos seus direitos. Esta atividade social exige que cada um consiga posicionar-se do ponto de vista financeiro, isto é, como gastar o seu rendimento, como aplicar parte desse rendimento para que possa garantir a sua sustentabilidade financeira ao longo do tempo. Juntamente com estes jovens nas instituições, possam transmitir os princípios, os valores, os procedimentos necessários para que cada um de nós consiga ser um cidadão consumidor consciente. De 6 a 12 de outubro, 12 parceiros vão realizar iniciativas que abordem temas relacionados com os princípios básicos de investimento, poupança e inovação financeira, confiança dos investidores, ética, entre outros assuntos. Ora, e já no 10º mês do ano e com olhos postos sobre a projeção do Orçamento Geral do Estado 2026, impõem-se contas, quer seja na perspectiva de balanço, assim como em termos do que deve ser definido como prioridade no próximo OGE. Temos por isso connosco o economista Mário Saveto, presença habitual no Girassol Jornal. Boa noite, bem-vindo. De volta, doutor. Boa noite e boa noite a quem nos acompanha. Conversa os quase 10 meses percorridos deste ano de 2025. Qual é a leitura que faz dos passos dados a nível de investimento social e perspectivando o próximo ano? Entendemos que alguma coisa foi feito, ainda não é o satisfatório, precisamos assumir aqui, porque partindo na ideia de que o orçamento para o setor social tendia a 22%, sobre o orçamento que foi projetado, estamos a falar na prática de quase 34,63 bilhões de kwanza, e isto vai se dividir em rúbricas sobre a educação, a saúde, a proteção social e muitos outros que fazem parte do setor social. Assim, a olhos nus, estamos agora no 10º mês, a perspectiva que se pode tirar, ilações que se podem tirar, é que ainda estamos na execução do orçamento. Pois. Não se pode efetivamente... Temos apenas 2 meses, não é? Pronto, mas ainda temos um percurso para caminhar. 2 meses para... Em 2 meses muito ainda pode muito acontecer. se faz. Estamos a falar dos últimos meses em que o próprio Orçamento Geral do Estado vai reservando mais fundos para os projetos que devem ser efetivados e terminamos assim o Orçamento Geral que foi projetado. Entende-se que ainda há muito que fazer porque aquilo que foram projetados ainda temos muita deficiência e entendemos que vai a tempo. Estamos a falar aqui do Estado enquanto ente do bem, de tentar comaltar aquelas dificuldades que tem da área social, porque ainda temos dificuldade. Vimos aqui a peça do projeto Crescer, que é interessante, já visa fundamentar aquilo que são as dificuldades da área social, porque falamos muito das desigualdades sociais, falamos da falta de emprego para a juventude, falamos de oportunidade para os meios, efetivamente criar uma harmonia social. Então, já que o Estado vai agizando alguma programação, entendemos que é oportuno agora centrarmos mais naquilo que vai ser a efetivação daquilo que foi projetado dos 22% do Orçamento Geral do Estado. Que falhas é que acha que, em termos de prioridades, foram cometidas até agora? Apesar de termos mais 2 meses. Desde antemão, temos que ter a noção de que ao setor social muitas coisas foram feitas. Vamos falar exatamente da construção de mais hospitais e hospitais de referência. E aqui precisamos destacar aqui um aspecto que eu acho ser interessante, que não basta termos hospitais grandes
com tecnologia de ponta quando não temos quadro, efetivamente para contrapor e efetivamente usar aquilo que são a estrutura e os equipamentos. Também fala-se de construções de mais centros de saúde, também fala-se de escola, mas mais do que pensarmos em toda a infraestrutura, temos que pensar no bem-estar social. O doutor falou em infraestruturas sanitárias, isso significa que, na sua opinião, o setor da saúde é dos que mais tem dado sinais de crescimento? Sim, nós vemos isso, mas mais do que dar sinais e mostrar que alguma coisa está a avançar, temos que pensar naquilo que é efetiva ação imperiosa e, como dizem os latinos, condição sine qua non, bem-estar da população. Como é que está o povo? Há uma falha hoje naquilo que tem sido aspectos sociais, estamos a falar dos preços da cesta básica. Ainda temos de rever aquilo que deve ser o ajustamento salarial da função pública. Não é o mais desejado possível por causa do nível alto dos preços do mercado. Isto sim, nós podíamos apelar a quem tem direito em rever algumas medidas e estratégias, que ainda vai a tempo, para mudar o quadro. Também temos de pensar em situações de pessoas que vivem em risco. Estamos a falar dos adolescentes e das viúvas, dos órfãos. Como é que o Estado vai mitigar essa posição? Como vê o problema de acesso à educação e à saúde nas zonas rurais? Isso é um desafio. Então o Estado tem que começar a analisar como é que estamos, como devíamos estar e que medida devia se aplicar para mudarmos o paradigma, porque muito já foi feito, mas ainda precisamos fazer. São desafios que devem ser projetados já no próximo ano. Sim, temos que entender que a essa altura fica aqui em aberto pensarmos para o próximo Orçamento Geral do Estado. Que prioridades é que acha que um aumento naquilo que vai ser a percentagem. Ao invés de 22%, podia-se pensar um bocado mais, 24%, 26%. Podia mitigar um bocado a posição, porque vemos até agora só o Quenda que vai mitigar a vulnerabilidade. E ainda não é um projeto sustentável. Estamos a falar sustentável na perspectiva de que as mesmas famílias que recebem este apoio por si e de per si conseguem caminhar e andar. Mas mesmo assim entendemos que é uma iniciativa e visa comaltar esta deficiência. Temos também de pensar agora nas assimetrias, nas desigualdades. A juventude precisa de oportunidade. O contexto económico mundial é difícil, ou está difícil. Mundial sim, mas temos que entender O país tem recursos para projetar um OGE à altura destes desafios que têm demorado. Temos de perceber que o país, independentemente de termos dificuldades mundiais, isso temos de perceber, mas a nossa economia funciona e continua a caminhar. É importante termos a noção disso. Devíamos pensar que tivéssemos, por exemplo, em situação, por exemplo, do Covid, de calamidade, que nós estaríamos... Não, nós estamos a produzir. As coisas continuam a caminhar. Agora é importante que se pense bem na racionalização das despesas do Estado. O Estado tem de começar a ver a prioridade naquilo que vão ser as despesas. Entre pensarmos em coisas que não criam um impacto direto no bem-estar social, é melhor pensarmos, por exemplo, naquilo que devia ser a harmonização social. Pensar naquilo que devia ser um investimento para a industrialização. Pensarmos na produção local. Pensarmos nas indústrias para a empregabilidade da juventude. Porque eu fico pasmo quando vejo em esta pública a apresentação de mais um projeto. Interessante. Mas a minha pergunta que fica, qual é o impacto? Me interessa ver o impacto. O impacto do projeto para nós é que é mais interessante. E a economia tem um princípio interessante que diz que todo o crescimento e desenvolvimento econômico tem de se repercutir na vida do cidadão. O cidadão tem de perceber que há uma estabilidade, sobretudo há um poder de compra para essas famílias. Então há necessidade de começarmos a equilibrar e pensarmos também, e aqui é interessante, na gestão da equidade, pensarmos no financiamento sustentáveis, aquilo que devem ser sustentáveis, e vamos também pensar na eficiência e na transparência da gestão pública. O Estado tem de vir e dizer assim, nós executamos os 22% do orçamento 2025 e os impactos estão aqui. E o cidadão se revê. O país continua ainda dependente, muito dependente do petróleo, apesar da ligeira evolução da contribuição de outros setores fora do petróleo. A nossa principal matéria-prima continua a ser comercializada abaixo dos $70.
Sim, como é que acha que deve ser projetado o próximo orçamento? Isto é mais uma chamada de atenção de que temos de repensarmos aquilo que devia ser a nossa fonte de receita. Ou seja, por essa altura o petróleo já não é uma fonte de receita sustentável, atendendo às oscilações que vai tendo no mercado de Londres e aquilo que vai ser a efetivação. Temos de repensar aquilo que são nossos recursos. Angola tem muitos recursos. Temos de nos focar aos recursos que temos e tirar, repito, maior proveito naquilo que temos, sobretudo as receitas não fiscais. Temos diamante, temos mercúrio, temos a madeira. Temos que tirar maior proveito de tudo isso. Porque agora, mais do que nunca, devemos racionalizar aquilo que são o nível de receitas para depois mitigarmos o nível das despesas. Doutor Mário, obrigado por ter vindo. Estamos sempre ao jornal. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Ora, e o Brent começa a ganhar terreno no mercado internacional, 5 meses depois da OPEP+ anunciar uma produção tímida. O produto de referência para as exportações angolanas abriu a semana com um barril a ser comercializado a $65. Meses depois, a OPEP+, organização que desde 2017 agrega os países exportadores de petróleo, decidiu ajudar os países mais apertados pela baixa de preços. A OPEP+, anunciou uma redução na sua produção, uma medida que começou a resultar na subida dos preços. Perto das 16 horas de Luanda desta segunda-feira, o preço do Brent, referência para as exportações angolanas, subia 84% para $65,25 por barril, depois de chegar neste mês com o aumento da produção de 556 mil barris de petróleo por dia. A OPEP+ decidiu limitar esta recuperação a 137 mil barris de petróleo dia para novembro. Com este anúncio surpresa feito no passado domingo, dia 5, a OPEP+ já não deve, como por exemplo a Goldman Sachs e a Agência Internacional de Energia admitiam chegar ao fim do ano próximo de 1 milhão de barris por dia, recuperado dos quase 6 mil barris de petróleo dia eliminados desde 2020, a quando do epicentro da Covid-19. Esta medida está a fazer os preços do Brent subir no mercado internacional para cima dos $65 por barril, embora longe dos $70 que foi o valor médio usado para o Orçamento Geral do Estado angolano de 2025, um valor que já não é visto desde 1 de agosto último. Esta melhoria, na perspectiva dos exportadores como Angola, embora o país tenha abandonado a OPEP+ em finais de 2023, é resultado direto da mudança de direção da organização, embora não faltem crises globais como a guerra na Ucrânia ou Médio Oriente, onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, procura um acordo de paz. Os dados das grandes economias, como a China, a América e a Europa, apontam para uma redução no consumo, ainda ligeira, mas que pode vir a crescer nas próximas semanas, como admitem alguns especialistas. Na prática, o que acontece é que a OPEP+ tem vindo a reduzir progressivamente as restrições ao abastecimento nos últimos trimestres, numa tentativa de recuperar a quota de mercado. O quartel concordou, inicialmente, em recuperar uma parte de 2,2 milhões de barris por dia, mas os aumentos reais na produção ficaram aquém dos números apresentados. Segundo avançou a Reuters, no curto prazo, alguns analistas esperam que a época de manutenção de refinarias, que começa em breve no Médio Oriente e obriga a paralisação de todo o património do antigo diretor-geral do Instituto Nacional de Estradas, Joaquim Sebastião. A interrupção é consequência do recurso interposto pelo Ministério Público ao Tribunal Constitucional. Uma fonte do Tribunal Constitucional destacou que, com a recepção do recurso, fica imediatamente suspensa a aplicação do acórdão enquanto tramitar o processo, mas não avança a data provável para a decisão por parte do Tribunal Constitucional. No dia 28 de agosto, 3 juízes da primeira secção da Câmara Criminal, entre eles o seu presidente, Daniel Modesto Geraldes, decidiram pelo imediato desbloqueio das contas bancárias de Joaquim Sebastião, antigo diretor-geral do INEA, bem como pela restituição de todo o património do arguido. Por ocasião da segunda cerimónia de condecorações do subsistema militar, agendada para o dia 7 de outubro,
de 2025 no Hotel Intercontinental, a ser orientada pelo Presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas. O Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas informa em comunicado o seguinte: nesta cerimónia serão condecorados os militares que não fizeram parte da cerimónia realizada no dia 17 de julho de 2025, na qual foram atribuídas medalhas de palma, classe única e medalhas de valor das Forças Armadas Angolanas, primeira classe. Informa ainda que os militares constantes do decreto número 135/25 de 9 de julho, que foram agraciados com mais de uma medalha, receberão as restantes, a que têm direito de forma administrativa nas datas comemorativas dos respectivos ramos. Assim, no caso da Marinha de Guerra angolana, por já ter assinalado o seu aniversário, os militares nesta condição deverão receber as referidas distinções no dia 9 de outubro de 2025, Dia das Forças Armadas Angolanas. Sublinha ainda o comunicado que as medalhas militares representam o reconhecimento da entrega, dedicação e sacrifício dos militares em prol da pátria. Por esta razão, todos os militares que se enquadrem nos critérios previstos na lei serão condecorados em tempo oportuno nas subsequentes cerimónias de condecoração do subsistema militar, as quais passarão a realizar-se anualmente conforme o calendário previamente aprovado. O Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas reitera o compromisso com a valorização e dignificação de todos os militares no ativo, na reforma e a título póstumo. O ministro das Relações Exteriores, Tete António, destacou nesta segunda-feira em Luanda o contributo da diplomacia angolana para a consolidação da independência nacional e para a afirmação de Angola como ator relevante na promoção da paz, da reconciliação e do desenvolvimento do continente africano. Ao intervir na abertura da conferência sobre o papel da diplomacia angolana na conquista e preservação da independência nacional, o ministro das Relações Exteriores, Tete António, sublinhou que o país celebra 50 anos da afirmação, sacrifício e conquista de uma nação soberana, livre e respeitada no concerto das nações. Tete António realçou que, desde a proclamação da independência em 1975, Angola soube enfrentar os desafios complexos da Guerra Fria e do isolamento internacional, conduzindo uma política externa que permitiu normalizar relações, promover a solidariedade africana e apoiar a libertação de outros povos, com destaque para o papel desempenhado na independência da Namíbia e no fim do apartheid na África do Sul. Na região austral, Angola desempenhou um papel decisivo no processo de libertação da Namíbia e no fim do apartheid na África do Sul, cuja vitória em Cuito Carnaval foi determinante para a libertação de Nelson Mandela e o advento da democracia sul-africana em 1994. Foi o triunfo da solidariedade africana e da diplomacia comprometida com a paz e a justiça. O ministro sublinhou ainda que o país hoje é reconhecido como promotor da paz e mediador de conflitos no continente, participando ativamente em processos de estabilização em países como a República Democrática do Congo, a República Centro-Africana, o Sudão e o Ruanda. A Angola diplomática é hoje sinônimo de paz, diálogo e reconciliação. Esta vocação valeu ao nosso país o reconhecimento continental, com a designação de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, como campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação em África e, neste ano, como Presidente em exercício da União Africana. No domínio econômico, Tete António destacou o reforço da diplomacia econômica como instrumento de atração de investimentos, salientando a importância da cooperação com parceiros bilaterais e multilaterais para garantir a estabilidade macroeconômica do país. Para a diversificação da nossa economia. A diplomacia econômica é hoje uma das nossas prioridades, voltada para a mobilização de recursos, a captação de investimento produtivo e a integração competitiva de Angola
nos círculos regionais e globais. Os passos que demos na matéria são igualmente fruto de uma coordenação estreita com os setores nacionais que participam na concretização dos compromissos assumidos com parceiros externos, desde a elaboração de instrumentos jurídicos à sua implementação. Durante a sua intervenção, o chefe da diplomacia angolana reconheceu o contributo dos diplomatas, técnicos e funcionários que, ao longo de 5 décadas, serviram o país com sacrifício, patriotismo e sentido de Estado. Defendeu, por isso, a valorização dos quadros, a revisão do estatuto remuneratório e o reconhecimento dos diplomatas jubilados e das suas famílias. E, por fim, apelou ainda à formação de um novo perfil de diplomata angolano, profissional, patriota e eficaz. Giração Jornal com o melhor da informação, segunda-feira. Voltamos depois do curto intervalo. Até já. Já de volta, saudações renovadas, cerca de 600 pessoas, entre operadores turísticos, especialistas internacionais e representantes governamentais, participam na 8ª edição da Bolsa Internacional do Turismo, BITUR, que decorre sob o lema Conectando Angola com o Mundo. O objetivo é promover Angola como destino de excelência. Luanda acolhe de 6 a 7 de outubro a 8ª edição da Bolsa Internacional do Turismo BITUR, sob o lema Conectando Angola com o Mundo. Durante o discurso de abertura, o ministro do Turismo, Márcio Daniel, garantiu que o objetivo da BITUR é promover Angola como destino de excelência. É neste contexto que a BITUR surge como uma oportunidade única para realizarmos e alinharmos visões. A experiência é positiva, é colaborativa, é trabalhar lado a lado para mostrar ao mundo o que Angola tem de melhor e que Angola é sim um destino de excelência. O turismo é um setor com um enorme potencial de geração de empregos, empreendedorismo e inovação. A diretora do Infotur, Alicia dos Santos, disse que o diferencial desta edição é conectar Angola com o mundo através do turismo, sendo que se espera durante os 2 dias cerca de 600 participantes. A sua realização está alinhada com as metas definidas no Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027, que reconhece tanto a BITUR como a participação de Angola em feiras internacionais como instrumentos estratégicos para atrair investimento, melhorar o ambiente de negócios e posicionar o turismo como eixo de desenvolvimento econômico e sustentável. O diferencial desta edição será o Fórum Internacional do Turismo, Conectando Angola ao Mundo, onde esperamos a participação de mais de 600 convidados. No entanto, o vice-governador de Luanda, Jorge Augusto, disse que a BITUR serve para consolidar o turismo como motor de diversificação da economia nacional. A BITUR é um espaço de encontro de ideias e de oportunidades. É aqui que se cruzam as visões e as estratégias que hão de consolidar o turismo como um motor dos mais promissores da diversificação da nossa economia. Hoje, quando falamos de turismo, falamos também do futuro. Um futuro que se constrói com infraestruturas modernas, com segurança, com criatividade e inclusão social. Na ocasião, o ministro do Turismo, Márcio Daniel, disse que o destaque deste ano é o lançamento do Visite Angola. Este ano temos o privilégio de apresentar o Visite Angola ao ritmo da vida, como destaque principal da nossa feira. Este conceito não é apenas uma marca, é um apelo. É um convite a redescobrir Angola, a sentir o pulsar autêntico das nossas culturas, paisagens e povos. Desde a sua primeira edição em 2012, a BITUR tornou-se no espaço de encontro entre os diversos atores da cadeia de valores do turismo, promovendo o intercâmbio de experiência e a criação de novas iniciativas e o fortalecimento do setor.
Agora, atualidade fora de portas, a Nigéria lançou uma campanha integrada de vacinação que deve abranger cerca de 109 milhões de crianças. A campanha é levada a cabo em parceria com instituições internacionais e é considerada a maior de sempre. Confira o compacto a seguir. Segundo a Aliança para as Vacinas, GAV, parceira da Nigéria nesta iniciativa, a campanha prevê a vacinação de crianças dos 9 meses aos 14 anos contra o sarampo e a rubéola, o vírus do papiloma humano, que protege contra o cancro do colo do útero, e a poliomielite. No entanto, na campanha estão também incluídas outras vacinas de rotina. Além do Ministério da Saúde da Nigéria e a GAV, integram a iniciativa o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, a Organização Mundial da Saúde, OMS, e outras organizações da sociedade civil e doadores. A GAV, na Nigéria, considera a campanha um marco histórico para o país e para a saúde global em geral e sublinha a grandeza da campanha ao afirmar que chegar a mais de 100 milhões de crianças com vacinas que salvam vidas não é tarefa pequena. Um relatório das autoridades israelitas indica que o alerta da Agência de Segurança Interna sobre atividades suspeitas do Hamas no 7 de outubro chegou com atraso. Segundo o documento elaborado pelos serviços de informações da polícia sobre as comunicações recebidas de Shin Bet, a Agência de Segurança Interna, publicado pelo jornal Haaretz, citado pela agência lusa, o alerta chegou à polícia apenas 30 minutos depois de os ataques do Hamas já terem começado. Altos responsáveis da polícia, citados no relatório, afirmaram que na noite anterior ao ataque houve uma atualização de sistemas de comunicações, o que provocou o atraso na recepção do alerta do Shin Bet. O Shin Bet enviou o alerta quando detectou que membros do Hamas tinham ativado telemóveis com chips israelitas. No relatório, a agência indicou que, embora não tivesse certeza da atividade, alertou que se podia tratar de uma ofensiva do grupo palestiniano. 50 anos de independência. Nota para o ensino superior. Em destaque. Falamos de desporto a seguir no Girassol Jornal. O técnico dos Palancas Negras, o francês Patrice Baumel, no seu primeiro treino como comandante da seleção angolana, lamentou o pouco tempo que tem para preparar os duelos desta data FIFA. Todavia, sublinhou que vai tudo fazer para terminar este processo de qualificação ao Mundial com uma ótima imagem. Patrice Baumel, de 47 anos, os Palancas Negras têm 2 duelos nesta data FIFA de outubro. Primeiro, frente a Eswatini na próxima quarta-feira e o seguinte na segunda-feira, dia 13 do mês em curso. O francês Patrice Baumel, que realizou o seu primeiro treino como comandante da seleção, lamentou a falta de tempo para projetar devidamente os duelos, sobretudo o desta quarta-feira, frente a Eswatini. É uma data FIFA difícil porque não temos muito tempo. Vamos treinar hoje com nós toda a equipa, porque estamos jogadores que estão viajando para a África do Sul e Eswatini. Amanhã vamos ficar toda a equipa, mas temos de treinar hoje um treino de recuperação. Muitos jogadores jogaram ontem, só temos de treinar, de recuperar. De tarde vamos viajar para Eswatini, só temos um treino antes do jogo de quarta-feira. Baumel, que já passou por várias seleções da África, frisou que vai fazer de tudo para encerrar a fase de qualificação ao Mundial 2026 com uma nota positiva. Por esse jogo, a Eswatini vai jogar em casa. É muito importante saber isso, porque acho que a Eswatini vai ter muito suporte dos fãs. Depois é uma equipa que corre muito, que quer fazer pressão, que vai trabalhar muito para trazer feliz no país também. É um jogo internacional, não conhece uma equipa fraca. É difícil, mas temos de trabalhar, temos de preparar
a Taça de África. Temos de acabar essa Taça de Mundo qualificação com um bom espírito e quero ver todos os jogadores. Recordo que nesta segunda-feira a seleção trabalhou com cerca de 90% dos 28 convocados. Amanhã, já no palco da competição, juntar-se-ão mais 5 atletas, sendo Mário Balbúrdia, Zito Luvumbo, Tó Carneiro, Meg e o capitão Fred. Gelson Dalla foi substituído pelo atacante do Petro de Luanda, João Paciência, por indisposição para esta data FIFA. Jonathan Boatou e Ari Papel mostram-se otimistas em terminar a fase de qualificação ao Mundial 2026 com resultado positivo. Mesmo com o grupo ainda incompleto, Angola voltou ao gigante 11 de novembro para o primeiro e único treino em solo nacional, antevendo o encontro frente à seleção da Eswatini nesta quarta-feira. O treino desta segunda-feira ficou marcado igualmente pelos regressos do guarda-redes do Petro de Luanda, Hugo Marques, e do extremo Ari Papel aos trabalhos da seleção nacional, agora sob orientação do francês Patrice Baumel. Ari Papel, que volta precisamente à seleção nacional 3 anos depois, começou por subscrever que o período que ficou privado de representar os Palancas Negras faz parte do passado e, mais além, o atleta, formado no 1º de agosto e com passagem no Sporting Clube de Portugal, frisou que está presente para justificar a escolha de Patrice Baumel nos próximos duelos. Queria meter uma pedra nisso, porque foi algo, acho que foi desagradável, não só para mim, mas pelos adeptos do futebol. Foi uma conversa que eu quero deixar para trás agora e seguir para frente, dizer que estou feliz por estar aqui com um novo técnico. É isso. Por acaso estou muito feliz por estar de regresso. E que Ari que vocês esperam, é o Ari de sempre, o mesmo Ari empenhado. E esperam que, um Ari empenhado já agora a começar nesse primeiro jogo da Cetim. E estou disposto a dar o meu melhor sempre para a seleção. Quem igualmente falou à imprensa nesta segunda-feira foi o defesa central do Gil Vicente, Jonathan Boatou, que reconheceu que não terão jogos fáceis, porém hão de lutar sempre pela vitória. O nosso objetivo agora, nosso foco é acabar essa campanha pelo Mundial da melhor forma possível. Então vamos fazer tudo para ganhar os últimos jogos e depois no fim vamos fazer as contas para ver se dá ou não dá ainda para ir no Mundial. Claro que a hipótese é pouco, é muito difícil mesmo, mas vamos acreditar até o fim, porque ainda existe aquela hipótese. Nosso foco agora é ganhar os 2 próximos jogos, fazer 6 pontos se possíveis e depois vamos fazer a conta no fim. Sobre o novo técnico, o defesa de 32 anos de idade frisou que será sem dúvidas uma mais-valia para o conjunto por ser um ativo muito conhecedor do futebol africano. O treinador é francês, já trabalhou na Costa do Marfim, trabalhou no Marrocos, trabalhou na Zâmbia, conhece o futebol africano, também acho que isso é importante para nós, de haver alguém aqui que conhece também o futebol africano, porque é um futebol completamente diferente do futebol europeu. É isso, tem experiência do futebol africano também, então isso acho que vai nos ajudar também a crescer como equipa. A seleção nacional enfrenta nos próximos dias 8 e 13 do mês em curso as similares da Eswatini e Camarões para a penúltima e última jornada do Grupo D de qualificação ao Mundial dos Estados Unidos da América, Canadá e México. Mais um curto intervalo no Giração Jornal. Até já. Já de volta, o bispo da Diocese de Benguela entende que nos últimos 50 anos Angola independente, portanto, foram dados passos significativos no setor do ensino superior no país, sendo nesta altura o desafio a melhoria da qualidade da formação. Do António Francisco Ujaca respondia aos jornalistas no final da celebração da missa de abertura do ano académico do Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela. O auditório Dom Oscar Braga foi pequeno para acolher de independência
O bispo António Jaca considera que foram dados bons passos no ensino superior. Eu penso que foram dados passos significativos do ponto de vista do acesso à educação, ao ensino superior. É evidente que estamos ainda com problema do ponto de vista da qualidade, mas ao longo desses 50 anos muita gente se formou e, portanto, podemos dizer que o ensino superior em Angola deu passos grandes. Não só pelo número de universidades que foram criadas, institutos superiores, e nesse particular a Igreja tem um compromisso com a educação. A católica está presente, vai se expandindo cada vez mais. O prelado salientou igualmente o contributo da Igreja Católica no desenvolvimento do ensino superior no país, sendo um dos compromissos da Igreja a aposta na educação. O contributo da Igreja neste campo particular é de premiar sempre pela excelência, não é? Portanto, é nosso desejo e compromisso que possamos continuar a contribuir para o desenvolvimento do homem e, desenvolvimento, falamos sempre de desenvolvimento integral da pessoa humana. Integral quer dizer que a pessoa esteja sendo capaz de interagir com o mundo à sua volta. Tanto o mundo social, a vida social, econômica, religiosa, a pessoa tem que estar com competências que permitem que possa viver com tranquilidade e serenidade e dando o seu contributo. O rigor é uma das exigências do Ministério do Ensino Superior às universidades e institutos, com vista caminhada para a excelência. O Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela propõe-se em cavalgar neste desiderato, de acordo com o diretor da instituição. Todas as instituições de ensino superior, elas deverão pautar pelo rigor. Só o rigor é que leva para a excelência. Só com instituições robustas é que se pode falar de desenvolvimento. Nós, por um tempo, falávamos muito de crescimento, mas o crescimento ficou praticamente adiado um bocado porque as instituições eram tidas como menos importantes. Provavelmente eu posso querer crescer, mas a instituição ficar atrás. Momentos que marcaram a abertura do ano académico 2025-2026 no Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela. E a província do Mochico foi neste domingo palco de um culto de ação de graças que visou saudar os 50 anos da independência nacional. O momento foi também marcado por homenagens a distintas individualidades. O principal objetivo dessa atividade, primeiro, em relação ao programa das comemorações alusivas aos 50 anos da independência nacional, e ao mesmo programa nós lembramos também daqueles homens de Deus, daqueles que participaram também de qualquer forma para o bem da nossa nação. E por isso, nesse mesmo programa desse culto, haverá homenagem para a classe religiosa, para a classe empresarial, para a classe jornalística, para a classe política, e isso também é reconhecimento dos trabalhos que eles também fizeram em prol da independência. Muito trabalho, muita dedicação, muita perseverança. Representa um ganho, uma consideração, né? Porque a gente tem passado por muita dificuldade por vezes, falta de muita coisa mesmo. E às vezes não somos valorizados. Nos olham como se fosse, sei lá, né? Então, quando estão unijados, significa que o nosso trabalho é considerado também e é valorizado. Nos sentimos orgulhosos com isso. Isso significa a Deus não tem separação das igrejas. Através da sua fé, existem dois caminhos apenas. Um caminho para o inferno e um caminho para a vida eterna. Estamos a festejar 50 anos da independência
é muita alegria para todos os fiéis, todos os membros das igrejas. Então estamos aqui a agradecer, porque não foi fácil. Não foi fácil, aquilo tudo que se passou, muita guerra. Mas agora já estamos em paz, então todos cristãos estamos a festejar. É a alegria que nós temos a todos os fiéis. Expressar a nossa gratidão pela forma altruísta como fomos selecionados por parte da Igreja para recebermos os respectivos certificados de honra e troféus numa ocasião que somos influenciados de forma positiva para promover os valores humanos e de solidariedade social. Neste contexto, a Igreja tem desempenhado um papel fundamental no resgate dos valores cívicos e morais com vista à moralização e pacificação da sociedade angolana. Celebração dos 50 anos da independência nacional na província do Mochico. Girassol Jornal, por hoje, ponto final. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Não perca a seguir. Girassol Debate. Boa noite, passe bem.